Olá, meu nome é Bruno Cidadão e hoje nós vamos analisar a situação política atual e, claro, as eleições de 2024 aqui no município de Unai. E no final, como uma espécie de tradição, eu também vou declarar o meu voto e fazer as minhas considerações pessoais a respeito da disputa e do que está em disputa neste ano. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você soubesse que esse é um vídeo independente, isto é, não gravo para uma campanha, não gravo por ser financiado por alguém e não gravo também por nenhum outro motivo a não ser colocar, assim como sempre coloquei no meu blog, as análises de governo. Este ano, que eu não estou escrevendo para o blog, eu quero fazer uma análise em vídeo da situação atual e levar conhecimento daqueles que puderem, daqueles que assistirem, aquilo que eu acredito que seja o nosso contexto político. Pois bem, hoje é dia 20 de julho de 2024. Hoje é uma data que marca o início das convenções partidárias. A partir de hoje, até o dia 5 de agosto, as convenções partidárias poderão acontecer, onde os registros de candidatura irão até o dia 15 de agosto e a campanha começa efetivamente no dia 16 de agosto. É de lá, destas convenções partidárias, que sairão os candidatos a prefeito e vice-prefeito para o município de Unai. As convenções acontecem no Brasil inteiro e são algo tradicional, são algo comum, onde os partidos escolhem internamente aqueles que serão as suas chapas para a disputa eleitoral. É óbvio que também nessas convenções, via de regra, os partidos podem se organizar por meio de coligações, quando um ou mais partidos se juntam em torno de uma proposta, em torno de uma candidatura, para que possam ter chances melhores de eleições. Há partidos em que não há uma disputa interna e há partidos em que há uma disputa interna. Ou seja, pode ser que um candidato ou um pré-candidato a prefeito, a vereador, ou mesmo a prefeito e vice-prefeito, possam estar já consolidados ali dentro daquele partido. Portanto, não há disputa. Mas existem partidos onde existem mais de um candidato que tem esse interesse em ser o candidato a prefeito ou o candidato a vice-prefeito. Nesses casos, naturalmente, há uma eleição interna e, portanto, aquele que consegue agregar mais votos ali dos seus próprios partidários é que conseguem, de fato, irem à eleição como candidatos a prefeito e a vice-prefeito. Em Unai são pelo menos 6 pré-candidatos, mas é bastante provável que pelo menos 4 candidaturas sejam registradas, enquanto as outras 2 serão dissipadas entre as candidaturas já existentes. Isso porque existem alguns pré-candidatos que não têm tanta capacidade de levar a sua candidatura a uma provável eleição. Isto tanto por conta do histórico partidário, pela pequena verba de financiamento de campanha e, é claro, também pela ausência, talvez, de vereadores de peso que possam levar votos para essa chapa. Então, esses candidatos estão mais propensos a conseguirem se integrar a uma campanha que já tem maiores chances de eleições. É o caso, por exemplo, do Chicão Sincero, que está hoje no MDB, mas que deve lançar uma chapa única com o PT, e também do Calixto Souto, que está no PSB e não deve conseguir uma coligação que permita uma provável eleição. Então ele também deve se juntar a algum outro candidato. Existe também a Andréa Machado. Essa tenta costurar uma eleição, uma candidatura que seja única, ou seja, ela e mais um vice-prefeito. No entanto, as costuras, o bastidor da política local não permite que a gente consiga ter esta resolução. É bem mais provável que Andréa Machado possa integrar alguma das 3 candidaturas que estão mais prováveis a serem os principais desta eleição de 2024 no município de Unai. E aí, para isso, nós vamos conhecer rapidamente cada um dos pré-candidatos e conhecer o porquê que cada uma dessas pré-candidaturas tem mais chances de se tornar uma candidatura de fato
ou tem chances de se integrar a outra candidatura. Começamos pelo Tiago Martins. Tiago Martins é ex-diretor da Fundação Municipal de Cultura, ex-vereador, ex-assessor do deputado federal Zé Silva e ex-secretário-geral da Câmara de Unai. Ele tem uma postura de oposição ao governo municipal desde 2016, quando o Branquinho venceu a eleição numa chapa que disputou contra o próprio Tiago. Lembrando que o Tiago foi criado, politicamente na chapa de Antério Mânica e Branquinho. E agora, em 2016, a partir de 2016, ele retoma uma candidatura única e consegue manter isso, depois apoia Tarley em 2020 e agora vem novamente, e se assume como um dos principais pré-candidatos de Unai em 2024. Tiago agrega, portanto, os dissidentes de um grupo político que lá em 2011, ainda na gestão Antério Mânica e Branquinho, se dissipou, se quebrou, rachou de fato, porque um grupo queria Branquinho como candidato a prefeito para tentar emplacar uma sucessão e outro grupo queria uma outra pessoa, ou outras pessoas. Então esse grupo ele se dissipa. Mas Tiago Martins ainda se mantém até 2016, quando de fato racha de fato com o grupo do Branquinho e retoma ali as bases com parte desse grupo que havia rachado em 2011. Deste grupo que havia rachado em 2011, a pessoa principal deste grupo chama-se Dorinha Melgaço, hoje a grande opositora do governo Branquinho na Câmara Municipal. Junto dessa pré-candidatura de Tiago, estão vários vereadores, estão também micro-influenciadores da nossa cidade e estão uma dos expoentes, uma ex-candidata aí ao Legislativo em 2022, que faz parte desta campanha, Chilma Nunes. Inclusive, esse nome é bom você guardar porque nós vamos falar dele um pouquinho adiante. Tiago Martins aparece liderando as pesquisas, mas assim como já demonstra no seu histórico de todas as suas campanhas, a tendência é uma redução nos votos a partir do momento em que a campanha de fato começar. Isso porque Tiago acumula alguma rejeição e isso é algo que durante o período eleitoral tende a ser trabalhado pelas outras campanhas. Para tentar enfrentar isso, Tiago tenta emplacar Célio do Supermercado Colômbia como seu vice. Ao tentar emplacar o Célio, ele tenta aproveitar e afastar essa rejeição, porque Célio é uma pessoa que pode mostrar um prestígio tanto para a classe trabalhadora, tanto para a classe dos comerciantes de Unai. A candidatura de Célio como vice, no entanto, começa a dar sinais de uma certa depressão e de que vai ser minada. Isso porque nesse quadro onde Célio é um outsider da política, existem muitas pessoas dentro da própria pré-candidatura de Tiago que não acreditam que Célio possa ser o melhor candidato, já que não tem uma expertise na política municipal e não teve até o momento nenhum tipo de experiência na gestão pública. Para isso, o sucessor ou a sucessora, na verdade, imediata de uma possível desistência de Célio como vice é Chilma Nunes, que foi muito bem votada aqui no município de Unai e que tem uma ligação direta com os bairros além do viaduto. Como o Tiago quer vencer a eleição, assim como todos os candidatos que fazem as suas eleições, eles querem vencer a eleição, é possível que ele escolha, entre os outros pré-candidatos, o seu vice, ao invés de escolher alguém do seu próprio grupo ou mesmo um outsider da política. Tiago, no entanto, não é bem visto entre os outros oponentes. Isso porque Tiago acumula uma série de informações que rolam nos bastidores, digamos assim. Nada é possível da gente conseguir provar, mas existem informações nos bastidores de que as pessoas que estão nas outras chapas enxergam Tiago como um traidor, como uma pessoa sem palavra. Isso porque
houveram algumas hipóteses aí de que ele teria tido alguns distúrbios na época da campanha do então candidato a deputado Gleidson Rodrigues pelo município, pelo estado de Minas Gerais, né, e que aqui em Unai ele trabalhou junto com o Gleidson para que ele pudesse ser eleito. Lembrando que Gleidson Rodrigues é uma figura importantíssima aqui do noroeste de Minas, porque representa, né, a ascensão do rodeio, da narração do rodeio para todo o Brasil. Inclusive fez participações na novela América da Rede Globo, que batia níveis altíssimos de audiência, levando o município de Unai a ser reconhecido nacionalmente. Agora, existe a possibilidade também de que as pessoas consigam enxergar que Thiago não é alguém de confiança devido a um fato muito recente. O então vereador Rafael de Paulo, filiado ao PL, iria, né, ser o candidato do PL a prefeito. Mas numa agregação súbita, Thiago Martins absorve o partido, né, para si, e então Rafael de Paulo se vê impelido, né, a ir para um novo partido e vai de fato para o Partido Novo, que é onde a gente vai falar daqui a pouquinho, né, que é a pré-candidatura dele. Então, basicamente, falamos tudo aqui sobre Thiago Martins. O segundo pré-candidato que nós vamos tratar é de Rafael de Paulo. Ele é empresário, ele foi eleito vereador pelo PL e assumiu um protagonismo na Câmara a partir da permanência da Unimontes em Unai. Liderou uma audiência pública, fez uma série de requisições, foi até Montes Claros, lidou com esse assunto que é sensível para parte da comunidade unaiense e se tornou agora, por último, vice-presidente da Câmara de Unai. Agora ele migra para o Partido Novo e tenta uma aproximação do governador Romeu Zema e tenta surfar nessa onda, né, que o Brasil inteiro tenta surfar do Partido Novo, desses micro-influenciadores que tem aí como expoentes os candidatos, né, que eram da era MBL ali, do 2015 para cá, e agora Nicolas Ferreira como um grande expoente também. Rafael faz oposição ao governo Branquinho, apesar de ser um pouco menos aguerrido que os demais, e ele tentou sua eleição em 2016, não conseguiu, mas conseguiu em 2020. Fora isso, ele não tem nenhuma outra experiência de gestão pública, experiência na política local. Então, Rafael de Paulo, apesar de se mostrar, né, de tentar emplacar essa ideia de ser um candidato com boas qualificações políticas, né, que tem o ensino superior, como de fato ele tem, ele não tem essa experiência, o que desbanca ele em relação aos demais. Vocês viram, eu li a ficha corrida do Thiago, daqui a pouquinho eu vou ler a ficha corrida do Alino e vou ler a ficha corrida também da Andréa Machado, que são outros oponentes aí possíveis ao Rafael de Paulo. Como vereador, ele vem experimentando desse ofício, né, de cobrar, de fiscalizar aquilo que a prefeitura faz, ao mesmo passo em que cuida para se posicionar como um candidato evangélico, como um candidato das igrejas, como escolhido de Deus, assim como o Bolsonaro fez nas eleições de 2018 e de 2022. Esse discurso que tenta emplacar essa característica de homem de Deus, de pessoa de família, vem também, né, com um posicionamento contra o aborto, contra as vacinas e a favor de uma relação muito mista entre a igreja e os governos. Apesar de ser inexperiente para assumir a cadeira do executivo, Rafael se posiciona ao lado de figuras fundamentais, né, do desenvolvimento da produção agrícola dos latifúndios locais. São duas pessoas. Primeiro, Celso Mânica, irmão do ex-prefeito Antônio Mânica, um dos maiores produtores da nossa região, e Ana Valentini, que participou da fundação da Irriganó e foi também secretária de Agricultura do Estado de Minas até se licenciar para candidatar a deputada e obteve uma votação significativa, não foi expressiva, mas significativa aqui no município de Unai. É essa ligação da Ana Valentini que liga diretamente Rafael ao Partido Novo e ao governo Romeu Zema.
São esses os dois possíveis vices de Rafael, né? Apesar de que existe a possibilidade aí dele se agregar a algum dos outros pré-candidatos que tem maior condições, né, de levarem votos para eles. Mas, enfim, apesar da ideologia ser conectada, né, o candidato do agro, o candidato da família, o candidato religioso, a conta dos votos não fecha, a realidade se impõe. Ana Valentina e Celso Mânica não acumulam o capital político necessário para que Rafael consiga se sagrar como um dos prováveis vencedores dessa eleição. É por isso que surge a possibilidade dessa vice-candidatura vir, né, de algum dos pré-candidatos. E aí existe a dificuldade, porque nem Rafael quer abrir mão de ser o cabeça da chapa e nem nenhum outro dos pré-candidatos também quer abrir mão de ser o cabeça da chapa. Mas nessa dificuldade, obviamente, os ventos vão rumando aí para uma possível aliança entre Rafael de Paulo e Andréa Machado, já que os dois têm um posicionamento ideológico similar. Apesar de que Rafael é um pouco mais radical à direita, Andréa Machado vem de uma centro-esquerda, passando pelo centro e agora vai estar, né, num partido de centro-direita. E o grupo político de Andréa Machado vê em Rafael um bom nome para se tornar ali aquela chapa Andréa e Rafael ou Rafael e Andréa. Essa plataforma, por exemplo, pode permitir que o discípulo de Olavo de Carvalho, Rafael de Paulo, ele possa se tornar um pouco mais amistoso, um pouco mais bem visto por alguns grupos que o olham com um pouco de receio. São as mulheres, as mães de crianças e os jovens, setores em que a rejeição de Rafael é muito alta devido ao seu posicionamento de direita e ao seu radicalismo. É agora que a gente precisa passar para o nosso próximo candidato. Olha, aliás, para a nossa próxima candidata, que eu já citei agora há pouco, Andréa Machado. Andréa Machado é a nossa terceira pré-candidatura a ser analisada. Vereadora por vários mandatos, ela já foi secretária de saúde na gestão de Delvito Alves e se elegeu na sombra do esposo, então inelegível, Zé da Estrada. Agora, ele, um campeão de votos, volta à história, né, depois de ter passado o seu período aí de punição, ele volta à candidatura e Andréa Machado tenta emplacar. Depois de ter trabalhado muito o seu currículo, de ter trabalhado muito a sua oratória, ela tenta se emplacar como uma candidata a prefeita de Unai, a primeira da história, inclusive. Andréa cresceu, né, se tornou uma das vereadoras com maior votação e quando candidata a deputada também teve uma votação expressiva no município de Unai. Quando se fala de vice, a Andréa acumula incertezas. Isso porque enquanto ela tenta manter o seu grupo unido e tenta emplacar essa candidatura única, a realidade vai se impondo, porque as convenções chegaram, então é preciso ter uma candidatura que seja forte, que seja capaz de levar, de fato, esse candidato a uma provável eleição. É por isso que a Andréa tenta migrar para alguma candidatura mais forte, não pensa nisso como a primeira opção e tenta também, né, agora mais do que nunca, tenta chamar Tarley, um dentista, um empresário de Unai, que possui uma grande penetração nos assentamentos rurais de Unai, tenta trazer ele para a campanha, embora não é visto como o candidato ideal pelo seu próprio grupo político. Existem outras possibilidades, né? Até o próprio Chicão Sincero, enfim, né? Existem muitas outras possibilidades. Mas o fato é que a Andréa é o coringa dessa eleição. Andréa é a pessoa que vai ajudar a decidir a eleição, porque vai depender de onde que ela vai se colocar como candidata. Andréa, portanto, é o coringa dessa eleição. Eu precisei mudar um pouquinho de posição aqui porque o sol chegou e o suor também. Mas voltando, se a Andréa se integra à candidatura de Thiago Martins, ela fortalece bastante o grupo de Thiago Martins e sagra Thiago Martins como um provável vencedor dessa eleição. Se ela se une a Rafael de Paulo, ela fortalece bastante a candidatura de Rafael de Paulo e coloca ele numa posição bastante confortável, mas que ainda precisa lutar por votos para conseguir derrotar Thiago Martins, que é o líder das pesquisas neste momento.
Agora, se ela se une a Alino Coelho, que é o candidato do atual prefeito, é bem possível que essa candidatura também seja fortalecida e coloque, né, Alino como um dos principais candidatos aí, talvez até o principal candidato com esse apoio de Andréa Machado. Agora, sozinha, talvez ela não consiga capitalizar o número de votos necessários, ainda que seja com Tarley como vice, talvez ela não consiga capitalizar o número de votos necessários para se tornar prefeita de Unai. Isso porque boa parte dos votos são cativos desses ex-vereadores, como Alino, como o próprio Rafael de Paulo, que é vereador atual, e como o Thiago Martins, que já foi vereador. Esses votos que estão cativos é bem provável que ela não consiga migrar, ainda que o projeto político seja interessante. Porque as pessoas, principalmente em cidades menores, elas votam e muito pela personalidade da pessoa, e não em si pelas propostas. Pois bem, é bem provável então que a gente consiga ver aí nos próximos dias uma articulação para que a Andréa possa integrar algum das candidaturas já existentes, ou que possa realmente prosseguir nessa ideia de uma chapa única, né, de uma chapa própria, e aí talvez com o Tarley como vice. Agora, caso a Andréa, juntamente com o Tarley, tentem migrar para Rafael de Paulo ou para Thiago Martins, existe uma probabilidade muito grande de haver um racha no grupo que vem acompanhando o Tarley, já que Tarley é mais ligado ao social, mais ligado a uma centro-esquerda do que de fato à direita. Então, encerramos aqui sobre Andréa Machado e agora nós vamos... O nosso quarto candidato a ser analisado é Alino Coelho. Alino Coelho vem como o candidato desta gestão, né, o candidato apoiado pelo então prefeito Branquinho, e, portanto, ele tem uma característica aí diferente dos demais, porque tem, né, ao seu lado aquele que é o atual gestor. Então, existe um consenso entre que todos os candidatos que têm o apoio de uma atual gestão, eles têm algum favoritismo, embora Alino ainda não apareça como um dos principais nas pesquisas eleitorais, mas é muito cedo ainda também para que a gente possa medir. É bom lembrar que Alino lançou sua campanha tem pouco mais de 15 dias, ou seja, ele foi o último candidato, o último pré-candidato a lançar de fato a sua pré-candidatura e lançou ela, né, com a declaração de apoio do governador, do prefeito Branquinho. Alino tem um histórico, né, uma ficha corrida, que em que pese é bastante diferente da de todos os demais, né? Se assemelha muito a de Thiago Martins, mas é ainda um pouco maior e melhor em termos de número, em termos de experiência, em termos de qualificação do currículo político. Alino foi secretário de esportes na gestão de Antério, foi secretário de obras na gestão de Antério e também foi diretor-geral do SAAI nos últimos 2 anos na gestão de Branquinho. Alino foi vereador por 3 mandatos, né? Lembrando que parte do 3º mandato ele renunciou para que pudesse assumir a direção geral do SAAI, uma autarquia de água e esgoto que gera um faturamento bastante interessante para a Unai, que tem aí, eu não sei exatamente quantos, mas eu acho que deve beirar aí os seus 200 servidores. Então tem um nível de complexidade para administrar uma gestão, um órgão desse. E tem também, né, pesa, né, sobre o currículo de Alino a experiência de ter sido presidente da Câmara por um mandato e de ter desenvolvido ao longo de toda a sua carreira uma relação muito afetuosa, né, com as associações, com as entidades do terceiro setor, inclusive propôs as utilidades públicas de muitas das entidades que são hoje reconhecidas em todo o noroeste de Minas pelo seu trabalho, pelas suas atividades. Alino congrega para si esse currículo que é um pouco diferenciado dos concorrentes, né? É bastante sucinto em termos acadêmicos, mas é bastante amplo em termos políticos, em termos da sua experiência, do seu trânsito no legislativo e no executivo. E ele foi o último, né, como eu disse, a anunciar sua predisposição a concorrer. Então ele tenta emplacar, né, uma candidatura no qual ele seja o cabeça da campanha e tenta buscar um vice, mas essa questão do vice é que está complicado porque, como vocês viram aí nos outros vídeos,
todos os outros candidatos também estão em busca de vice. Então a possibilidade de agregar alguém que já seja um pré-candidato fica cada vez mais diminuta e talvez seja necessário trazer alguém, um outsider da política, assim como Rafael, como Thiago Martins tem tentado fazer, trazendo o Célio do Colômbia. Nessa expectativa, né, nesse trabalho todo, existe mais um ponto, né, mais uma informação interessante. É que no grupo de Alino Coelho, na coligação de Alino Coelho, tem um partido muito importante liderado pelo ex-prefeito Delvito Alves. Então é a primeira vez, né, que um dos candidatos mais bem conceituados, né, na disputa vai ter o apoio do ex-prefeito Delvito Alves. Lembrando que Delvito Alves na última eleição ficou neutro em relação à campanha, né? Thiago Martins ganhou em votação do Delvito Alves. Branquinho, né, foi o grande eleito em 2016, mas é sempre bom lembrar que na eleição de 2012 Delvito Alves venceu a eleição contra Branquinho e Zelman, né, e Branquinho vinha da própria gestão ali. Enquanto o Alino tenta então estruturar a sua pré-campanha, que começou mais tarde que a dos demais, ele tenta então trazer, né, essa consolidação de um vice. É por isso que marcou, né, a sua convenção partidária para um dos últimos dias, né, possíveis aí da campanha, desse período, né, que o TSE libera, que o TSE permite que se faça essa convenção partidária, justamente porque é preciso costurar essa aliança para que o vice possa ser determinado a partir desta convenção partidária. O nosso quinto pré-candidato é uma pessoa bastante próxima da política, né, porque já esteve em várias campanhas, seja apoiando, seja como candidato ou como pré-candidato, e desta vez vem de novo, mas vem tentando ser o prefeito. Calixto Martins é pré-candidato, né, pelo PSB e tenta emplacar um discurso bastante diferente dos demais, que não se preocupa com o establishment da política local, que não se preocupa com o que as outras pessoas vão falar. Ele defende intervenções políticas, né, intervenções de um governo em áreas que hoje são pouco reguladas, defende, por exemplo, tarifa zero no transporte, construção de uma ponte sobre o Rio Preto que ligue Água Branca ao bairro Cachoeira, defende construção de uma Vila Olímpica, sem, no entanto, demonstrar de fato de onde que vai conseguir tirar dinheiro para isso, né? Então, Calixto diz ter como objetivo evitar que um candidato bolsonarista assuma a prefeitura de Unai. E nisto ele se parece um pouco também com Chicão Sincero, que é um outro pré-candidato que nós vamos falar dentro de alguns minutos aqui também. Calixto, embora dificilmente vai se unir a Chicão, né, que tem esse caráter mais próximo de um PT, né, do que de fato de uma Marina Silva, como é o caso de Calixto Martins, que tem essas origens ali, né, no Partido Verde, na Rede, enfim. Calixto tem essa possibilidade de talvez, né, se unir à candidatura de Chicão Sincero justamente pela sua pauta ideológica, apesar das suas diferenças políticas e pessoais. É bem provável, no entanto, que Calixto, para não se tornar uma candidatura cara e sem chances de eleição, é bem provável que o Calixto faça uma agregação a uma campanha como a de Andréa Machado ou de Alino Coelho, ou ainda até mesmo, né, de Chicão Sincero. Já Chicão Sincero, última peça desse quebra-cabeça local aqui que a gente está montando, né, que a gente está demonstrando aqui, ele tem se dedicado à pré-campanha desde o início do ano, desde quando foi possível, né, começar esses vídeos de pré-campanha. Ele faz incursões frequentes a Brasília para poder gravar com ministros, gravar com personalidades importantes da política nacional e que demonstra, né, um certo trânsito ali entre a agremiação petista, né, entre os possíveis apoiadores, né, de uma eventual gestão de Chicão Sincero. Chicão foi candidato a deputado, teve uma votação razoável aqui no município de Unai,
Unaí. Eu acho que isso fortaleceu a sua noção, a sua necessidade, o seu interesse em se transformar num candidato a prefeito aqui do município de Unaí. Ele também defende sempre pautas à esquerda, né? Mas tem uma organização lógica um pouco melhor que a de Calixto, sem prometer coisas tão grandes, coisas tão objetivas, sem, no entanto, demonstrar como se faz. Enquanto ele tenta se estabelecer, né, ele tenta também se agregar e se personificar como o Lula aqui em Unaí. Então ele quer ser essa peça, né, que demonstra que ele é a personificação do Lula aqui no município de Unaí e tenta agregar aí essa votação que o Lula teve. No entanto, é impossível a gente prever hoje, né, se Chicão vai conseguir de fato manter a sua candidatura única, se ele vai se agregar ao PT, se ele vai se agregar a Calixto, se vai haver algum tipo de aliança com outro partido que seja mais de centro ou de centro-direita para tentar emplacar a governabilidade, para tentar emplacar uma parceria mesmo de fato e colocar o MDB e o PT de fato dentro de um governo municipal, ou mesmo, né, que vá fazer aí sua candidatura na chapa puro sangue, digamos assim, né, só o MDB com seus candidatos a vereador também. Bom, a tendência é de que a gente consiga fazer uma análise bastante simples, mas ao mesmo tempo que consiga compreender vários aspectos da política local. Tudo que eu estou falando aqui não é um fato definitivo. É óbvio que você pode escutar, ver, entender que existem muitas outras capacidades, muitas outras experiências que um determinado pré-candidato possa ter e possa agregar. E é natural que você, como votante desse pré-candidato, possa ter opiniões distintas a respeito daquilo que eu estou falando. A ideia aqui é dar um panorama geral e compreender esse contexto político, sobretudo das alianças que vêm por aí, que podem influenciar diretamente quem será o nosso próximo prefeito de Unaí. As candidaturas, portanto, devem ser reduzidas a 4, né? Thiago Martins, Rafael de Paulo, Alino Coelho e Chicão Sincero. Essa é a minha expectativa. Isso é a minha opinião de que pode acontecer. 4 candidaturas para disputar os votos de 43 mil unaienses que costumam votar nas eleições. É óbvio que a gente tem muito mais gente que vota, que pode votar, mas votos válidos a gente tá vendo aí em torno de 43 a 44 mil votos. Então, cerca de 40 mil votos devem ficar divididos entre Thiago Martins, Alino Coelho e Rafael de Paulo, e os outros 3, 4 mil votos com Chicão Sincero, que não deve ultrapassar 3 mil votos, porque a cidade costuma votar sem essa vinculação direta, né, a quem está no governo federal. Pelo menos 15 mil desses votos hoje devem estar com o Thiago, pelo menos 10 mil devem estar com o Alino, 7 mil devem estar com o Rafael de Paulo, e os demais estão entre Andréia e Tarley, né, que podem aí agregar e que podem tornar esta campanha uma campanha cheia de emoções nos últimos minutos, né, com essa indefinição de quem sejam os pré-candidatos e quem sejam aqueles que irão disputar de fato as eleições de 2024 em Unaí. Isso porque esses votos que estão com André e com Tarley poderão migrar para qualquer uma dessas candidaturas, permitindo que elas se sagrem como vencedoras. A tendência, portanto, como dito lá atrás, é que Thiago possa perder votos. Ele começa a campanha muito cedo, então existe uma queima muito rápida dessa campanha. E caso ele escolha uma configuração que traga mais algum político, mais alguém que seja consolidado, a chance dessa queima é ainda maior. Agora, com o outsider da política, existe também essa possibilidade dele conseguir agregar vários outros votos que não viriam se ele se mantivesse com o mesmo grupo político. Já Alino deve receber mais votos de Branquinho, né, e do Delvito, podendo chegar a uma disputa até voto a voto com o Thiago, ainda que não tenha um outro vice que seja pré-candidato. E os outros 7 mil votos devem estar com Rafael de Paulo, né? Ele tem crescido consideravelmente, ele cresce no seu nicho, mas para que ele possa ampliar esse nicho, ele precisa definir quem é o seu vice, e aí para que ele possa conseguir ganhar de fato a eleição, para entrar na disputa do voto a voto, ele precisa colocar um vice
que seja capaz de agregar as pessoas que ele tem rejeição. Já no conforto da minha casa, vou falar sobre a minha escolha para esse ano, né, para a Prefeitura de Unai. Óbvio que ainda é muito cedo para a gente poder dizer quem são de fato os candidatos, mas é nesse cenário que se desenvolveu, que eu falei ao longo de todo o restante desse vídeo, que a gente precisa tomar uma decisão. E está muito claro mesmo, que esta é uma política completamente diferente das que aconteceram nas outras eleições. Nós temos, no espectro da esquerda, um candidato com pouquíssimas, quase nenhuma chance de eleição, que é o Chicão Sincero. No espectro de centro-esquerda, existe um candidato que não tem a mínima chance de eleição, tanto porque o financiamento de campanha dele é praticamente nulo, tanto porque as suas propostas promovem um radicalismo pouco abstrato, né, para que as pessoas possam compreender. E do outro lado, no espectro da direita, nós temos um extremo, que é Rafael de Paulo, que é a imagem, a personificação da gestão Bolsonaro aqui no município de Unai, só que com um pouco mais de sarcasmo, um pouco mais de tentativa de fazer com que o eleitor acredite que ele saiba governar, mesmo com o seu currículo dizendo o contrário, né? E as experiências que a gente tem aí no âmbito nacional, né? Nós vivemos uma pandemia e um enfrentamento a essa política antivacina liderada por Bolsonaro, que Rafael tentou, inclusive, implementar aqui no município de Unai, através de uma lei que foi derrubada no segundo turno, graças a uma mobilização da sociedade civil, foi derrubada no segundo turno, onde ele queria proibir que o município exigisse cartão de vacina para entrada em eventos que promoviam aglomerações. Então, só por aí já dá para perceber que esse não é um candidato amigo da vida e que tem um extremo, né, à direita. E a gente tem também à direita, no mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, na mesma plataforma, contando com o apoio de figurões do governo Bolsonaro, tem Thiago Martins, que apesar de estar à direita, tenta trazer figurões antigos da política unaiense, que nem sempre foram de direita. Isso só demonstra que a fidelidade à ideologia pode não ser exatamente isso que você está pensando. Pode ser que ele não seja fiel à ideologia, mas que sim, porque o PL tem feito muitas prefeituras, tem sido um dos maiores partidos do Brasil, pode ser que ele tenha querido estar no PL por conta disso. E a gente tem no centro dois candidatos. Um candidato que é centro-centro. Por que centro-centro? Porque ele tenta se tornar o mais neutro possível, né, se distanciar desses radicalismos. E um centro, mas que é um centro que já namora, que já tenta uma conversa com a direita, que é a Andréa Machado. Então nós temos um centro-centro, que é a Lino, e um centro-direita, que é a Andréa Machado. Andréa Machado, conforme eu disse, é bem provável que ela vá para algum desses candidatos que estão na concorrência da eleição. Pode ser tanto para o lado de Alino, pode ser tanto para o lado de Rafael, ou até mesmo para o lado de Thiago Martins. Agora, a minha escolha para essa eleição é uma escolha de progresso. Eu quero progresso, eu entendo que eu estou numa cidade que tem uma maioria conservadora, é uma cidade religiosa, é uma cidade que tem uma série de contextos que remontam essa ideia do padrão da direita como um bom caminho. Mas o fato é que essa cidade nunca votou em candidatos extremistas. Essa cidade elegeu José Gomes Branquinho no PSDB, elegeu Delvito Alves no PTB, elegeu Antério Mânica no PSDB. Então, nesses últimos anos, que nós temos aqui a memória bem clara,
nós vimos essa cidade votando a favor do progresso, independente de radicalismos, e não querendo tender a nenhum tipo de radicalismo. E não vai ser neste momento. E para este momento, o candidato mais preparado, o candidato que tem um currículo de melhor capacidade para assumir a gestão do município, manter o controle das contas públicas, reduzir o endividamento do município, que hoje está muito baixo, né? E não fazer nenhuma loucura, nada abstrato, cuidar das nossas pessoas, cuidar das crianças, dos idosos, da saúde do município, é Alino Coelho, que tem aí um histórico como ex-secretário, um histórico como ex-vereador, que conhece as pessoas, que está num nível mesmo de operação, que conhece as pessoas de fato e que pode permanecer, né, nesse espectro do PSDB em Unai e pode se manter a nível estadual, alinhado a deputados e a senadores que têm apreço pelo município de Unai, por esta região do Noroeste de Minas. Óbvio que os outros candidatos têm cada um as suas características, as suas qualificações, mas a minha escolha é Alino Coelho para prefeito, se assim a candidatura for consolidada.